Em uma decisão histórica e unânime, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou a política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário. O que essa medida representa para a participação feminina no sistema de justiça? Esse é o principal tema de hoje do podcast Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui 3 convidadas especiais, as juízas Beatriz Junqueira, Lívia Lúcia Oliveira Boba e a desembargadora Paula Cunha e Silva. Obrigado às 3 por terem aceitado nosso convite. Prazer recebê-las aqui no nosso programa. Elas integram o colegiado Coordenadoria AMAGES Mulheres. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Esse programa integra uma série de outros que, nesse mês internacional da mulher, nós estamos celebrando, comemorando essas datas aqui. Bom, começando o nosso debate, eu vou iniciar pela trajetória judicial, que vai da primeira até a segunda instância. A primeira instância é representada aqui pelas juízas Beatriz e Lívia, e a desembargadora Paula Cunha, a segunda instância. Doutora Beatriz, essa norma do CNJ que alterou a resolução 106/2010, que trata dos critérios objetivos para a promoção de magistrados e magistradas. O que isso representa na prática, na gestão dos tribunais e qual que é a orientação que os tribunais receberam para que essa medida seja efetiva? Olá, Orion. Obrigada pelo convite. Prazer. E acho que os tribunais receberam bem clara a orientação de que é a vez de dar oportunidade às mulheres, observar os números e também a capacidade até para que a gente tenha essa alternância de gênero que é muito importante no julgamento. Então, com isso, a nossa participação tem aumentado cada dia mais, talvez não como a gente queira, mas estamos caminhando nessa longa trajetória. Doutora Lívia, explica para a gente um pouco mais como é que ficam esses critérios. Nós temos critérios objetivos e subjetivos e tem também o critério do merecimento e da antiguidade. Como é que isso se compõe na hora dessa decisão? Certo. Costumo dizer que na gestão da ministra Rosa Weber, com a conselheira Salise, foi editado um verdadeiro pacote de medidas para a participação feminina. O principal ato foi a resolução 525, que prevê a alternância de editais nas promoções por merecimento. Então, hoje, que existe uma lista mista, existem homens e mulheres concorrendo à promoção, haverá, junto com essa lista mista, uma lista exclusiva de mulheres na promoção por merecimento, até que seja atingido o mínimo de paridade que a resolução prevê em 40% a 60%. Então é uma resolução temporária, digamos assim. Como a ação afirmativa, ela é uma medida temporária, sim. E eu acredito que os tribunais que atentarem para os benefícios da paridade de gênero na composição, eles irão cumprir esse percentual de 40% rapidamente, e aí as listas voltarão a ser mistas, né, como já acontece hoje. O que é importante, doutora Paula, é que esse tema que é debatido, vem sendo debatido há muito tempo, deixa de ser um tabu agora, né? Representa um avanço democrático no judiciário. Assim, é uma determinação, né, para os tribunais, e isso vai, sem dúvida, promover uma melhora na entrega do Poder Judiciário para a sociedade, né? Como intérprete das leis, como solucionador de conflitos, né? Espera-se que entregue decisões que representam a sociedade. Então, é importante que haja essa representatividade da sociedade no Poder Judiciário. A senhora fala disso em relação a 51% que elas têm de representação na sociedade, né? Exato, né? Nossa sociedade é plural e, portanto, é essencial que essa pluralidade esteja representada dentro do nosso Poder Judiciário, né? Então, que todas as camadas que compõem a sociedade se vejam representadas ali.
Doutora Beatriz, a senhora vem participando desse movimento há um bom tempo. Em 2019, chegou a apresentar um projeto aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inspirada na resolução de 2018 também, que buscava uma política nacional de ampliação dessa participação feminina. Esses dois movimentos aí inspiraram essa resolução de agora do Conselho Nacional de Justiça de setembro passado, me parece. Isso, eu acho que são degraus numa escada, né? A gente foi caminhando, foi construindo essa trajetória, a sociedade foi amadurecendo, foi vendo a igualdade de homens e mulheres que existe na Constituição e que estava sendo descumprida no Poder Judiciário. Então, com isso, veio em 2018 a resolução, em 2019 eu questionei o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2020 começaram as ações, estive aqui com você, e aí a gente foi construindo essa trajetória até chegar agora nessa questão que é obrigatório já a paridade. Bem, doutora Lívia, essas resistências que a gente ouve por aí já existiram, continuam existindo, né? Com relação sempre ao novo, ao diferente, né? Mas a medida está respaldada pela Constituição Federal, como observou aqui a doutora Beatriz, até mesmo por documentos internacionais, né? Que o Brasil é signatário. Exato. Não é isso mesmo? Exatamente. E é importante que se diga por que é necessária uma política afirmativa. No voto da conselheira Salise, na aprovação da resolução 525, ela fez um levantamento de que nos últimos 41 anos, o percentual de participação feminina nos tribunais passou de 21% para 25%. Isso significa que a cada 10 anos, nós crescemos 1%. Então, é importante que todos os magistrados e magistradas entendam a necessidade da política afirmativa, porque o tempo, por si só, infelizmente, não vai corrigir essa desigualdade de gênero que existe nos tribunais, principalmente nos cargos de poder. Nós até temos a entrada maior de mulheres, né? Em torno, hoje, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, são 36% no primeiro grau. E no segundo grau, 19%. Ambas abaixo da média nacional. Muito bem. Doutora Paula, nós falamos aqui sobre a orientação que o CNJ já deu aos tribunais para que essa medida entre em vigor. Já houve algum movimento nacional, estadual, para que essa resolução seja praticada? Como é que o CNJ poderá aferir esses resultados? A resolução ela já entrou em vigor a partir de janeiro desse ano. Então, os próximos editais para merecimento, né, o próximo edital para merecimento deve ser formado por uma lista exclusiva de mulheres, né? E existe um movimento nacional pela paridade de gênero que está fazendo esse acompanhamento, né, que é essencial da aplicação dessa resolução e de outras, né, na questão da paridade. E sobre esse movimento, quem pode falar muito bem é a doutora Lívia, né, que ela é coordenadora desse movimento, aí, representando nosso tribunal, e está muito atuante, né, esse movimento tem sido muito atuante, e a doutora Lívia é protagonista nessa questão. Muito bem, não dá para esperar mais, né, doutora Beatriz, porque a história da participação feminina no judiciário é cercada de obstáculos, né? E chegamos aos 150 anos do tribunal, agora em fevereiro, de implantação, de criação, foi no ano passado, mas 150 anos de história, e a primeira juíza chegou a ingressar no Judiciário Mineiro em 1960, e a primeira desembargadora só 20 anos depois, no final dos anos 80, né? Por que tantas barreiras? Eu acho que essa pergunta eu vou te devolver. A gente quer saber por que tantas barreiras, porque nós já provamos que somos capazes. É o que você falou. Tem 5 anos que eu vim aqui, falei isso com você e eu acho que progrediu muito pouco. Então, eu não entendo qual é a diferença entre homem e mulher. O tempo, então, não resolve. O tempo por si só, não muda essa situação. Precisa de outras ações, como agora. Isso, a doutora Lívia pontuou muito bem, né? O aumento que teve, nós temos que esperar 10 anos para ter 1% de aumento. Eu acho que esse dado está meio distorcido, né? Está na hora da gente ir à luta.
Doutora Lívia, a doutora Paula deixou para a senhora uma questão, esclareceu para nós aqui em que pé que está essa situação, que monitoramento está sendo feito e acompanhamento dessa novidade. Orion, eu acho que algo que é importante ser pontuado é a importância do coletivo de mulheres nessa luta da participação feminina. Aqui na Amages, nós temos a Amages Mulheres, que nós compomos, né? Nós, o tempo todo, estamos levando essa questão dentro da associação e também do Tribunal de Justiça. No âmbito nacional, eu faço parte do Movimento Nacional pela Paridade no Judiciário, é uma coordenação de 11 magistradas da Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e Justiça Federal, que se propõe a acompanhar a implantação dessas medidas do CNJ. Atualmente, nós estamos fazendo o radar da paridade. Todos os tribunais que já lançaram editais de listas exclusivas, nós estamos acompanhando. São eles: São Paulo, TJDFT e o Paraná. E eu trago um dado do Paraná que outro dia, assim, se falou muito lá, que não haveria candidatas para essa lista exclusiva. E foram 18 candidatas se inscreveram. Né? Então, eu acredito que à medida que essas promoções com listas exclusivas forem aparecendo, as candidatas estão prontas, como disse a Bia, né? Estão preparadas para alcançar o segundo grau. Muito bem. Esse então é o nosso encontro marcado, nosso podcast. E eu queria perguntar agora à doutora Paula a respeito dessa situação, da diferença que há entre a primeira instância e a segunda instância. Por que tanta diferença? Os critérios do ingresso na primeira instância, eles são mais objetivos, permitem mais o acesso das mulheres do que, por exemplo, na segunda instância? O acesso na carreira da magistratura por concurso público, então permite que as mulheres ingressem em igualdade, né? Hoje se permite, porque foram corrigidas várias distorções ao longo do tempo que havia, inclusive, nos concursos públicos, né? Mas hoje isso já foi adequado, né? Então hoje nós não temos mais esses problemas. Mas à medida que a ascensão na carreira, então são várias questões, vieses que atravessam as dificuldades que as mulheres têm para ascender na carreira, né? Então, o número de juízas substitutas ele é maior do que o número de juízes titulares, né? Nas entrâncias mais elevadas, ele ainda já também é menor, por causa dessa dificuldade de promoção, né, que a mulher enfrenta, e o acesso à segunda instância é ainda mais dificultado, né, porque à medida que vai afunilando, né, essas dificuldades vão aumentando. O nosso tribunal, né, ele completou 150 anos, o Orion já levantou aqui que a primeira mulher chegou ao tribunal no final da década de 80, né? Hoje, nós somos, dos 150 desembargadores, 30 mulheres apenas. Dessas 30, né, que representam 20%, 6 ascenderam pelo 5º Constitucional, né, nessa atual composição. Ou seja, temos 24 mulheres que são de carreira, né, promovidas, tanto pelos critérios de merecimento quanto de antiguidade, né? E os estudos mostram que nos últimos 10 anos, cerca de 20% de mulheres apenas ascendeu pelo critério de merecimento. Né? Então, é muito pouco. Né? Uhum. E curioso que eu estava verificando que também no 5º Constitucional, né, nós temos 30 cargos destinados ao 5º no tribunal. Desses 30, apenas 6 são mulheres, né? Ou seja, repete-se a porcentagem de apenas 20% de mulheres, também no 5º Constitucional. Cargo de servidores, no caso? Não. Cargos de desembargadores. Né? São
São 30 cargos destinados ao 5º Constitucional no Tribunal de Justiça. Desses, apenas 6 são mulheres na atual composição. Ou seja, também se repete essa porcentagem de 20% que tem na carreira, né? Então, é um dado que se extrai da sociedade, né? Reflete a nossa sociedade, né? Então, por isso, a necessidade cada vez mais assim, se mostra de haver essas políticas, né? Para que haja uma correção efetiva num espaço de tempo razoável, né? Porque é uma realidade que ela se retroalimenta, né? Enquanto apenas homens ocupam cargos de decisão, eles escolhem. Eles escolhem a política judiciária, eles alocam as dotações orçamentárias, escolhem quais são as prioridades, né, nas listas de promoção. Então, reflete a realidade que é pretendida pelos homens. Então, eu penso que é necessário, né, é imprescindível que haja esse tipo de política para que se busque essa correção. E até porque, doutora Beatriz, essa presença da mulher, ela democratiza a instituição, amplia a visão de mundo e de país e de sociedade que hoje temos bastante enviesada aí, bastante reduzida ao pensamento masculino. Então, o papel da mulher ajuda a decidir melhor. Certíssimo. A gente precisa de uma sociedade plural, né? Onde a gente tenha várias visões diferentes, modos de pensar, e cada um vindo dessa questão do gênero. A gente olha de um jeito e os homens olham do outro. Então, se a gente quer um tribunal plural, se a gente quer realmente cumprir a Constituição, se a gente quer a dignidade humana, eu acho que essas oportunidades devem ser oferecidas. Tá. Doutora Lívia, a doutora Paula falou sobre a questão do concurso, que ao longo do tempo tem sido aperfeiçoado. O que mudou? O que era impróprio algum tempo atrás aí, né? É um processo, né? Infelizmente, tudo para a mulher é muito batalhado, é muita luta. Eu lembro que até 2018, o TJ de São Paulo, por exemplo, pedia um exame ginecológico para as candidatas. Isso até pouquíssimo tempo. Foi necessária uma intervenção do CNJ para que não fosse mais necessário que as mulheres fizessem exame ginecológico, para que não houvesse a famosa entrevista reservada, que muitas colegas passaram por isso, com perguntas sobre maternidade, sobre casamento, como que você vai fazer, o seu marido vai te acompanhar, como é que você vai lidar com isso, perguntas que claramente não eram feitas para os homens. Uma grande diferença que vai acontecer é com a nova resolução do CNJ, que agora prevê bancas paritárias nos concursos. É obrigatório daqui para frente. Agora é obrigatório, as bancas de concurso, de todos os concursos, ela deve ser paritária, metade de mulher. E um dado aqui do nosso tribunal é que nos concursos de 2013 e 2018, houve um aumento de examinadoras. Então, de 15% que havia antes, passou para 31%. E com isso, se verificou maior aprovação de mulheres, passando de 28% para 43%. É um dado que precisaria ser melhor trabalhado, mas de toda forma já chama atenção, que o maior número de examinadoras nas bancas de concurso, certamente haverá um reflexo no número de mulheres aprovadas. Além disso, doutora Paula, a senhora já veio do Ministério Público, né, e como promotora também vivenciou, experimentou essa trajetória itinerante de magistradas, de promotoras, enfim, a dificuldade própria da carreira de digamos assim, de se promover, né, de trocar de comarca frequentemente, buscando a titularização, enfim. Há uma preocupação diferente da mulher que tem que ir uma jornada até dupla. Ela cuida da família, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, cuida dos idosos, dos doentes, enfim. Ela não pode ficar se deslocando frequentemente, então isso acaba atrasando também, em função disso, digamos aí, um aspecto cultural que atrasa a carreira dela. Em razão desses papéis sociais, né, que são atribuídos às mulheres, a maioria delas, né, tem essa dificuldade
de conciliar a carreira com a vida profissional, né? É preciso que se entenda que não é indispensável que a mulher se desloque, que a mulher se promova, que a mulher ocupe cargo de direção, mas é preciso que possibilite àquelas que querem ter igualdade de condições em alcançar. Né? Aquelas que têm capacidade, que pretendem isso, né? Não tenham um plus. Né? E hoje a sociedade, a nossa cultura, impõe dificuldades específicas às mulheres. Né? Então, em razão disso, é preciso que se pense formas de adequar, né, a realidade das mulheres, da mulher magistrada, para viabilizar que ela também alcance nas mesmas condições essas promoções, né, e consiga avançar na carreira como os homens. E além da questão da desigualdade, doutora Beatriz, de gênero, há também a questão de raça, né? Que outras medidas afirmativas estão sendo estudadas nesse campo? Aí eu vou até fazer igual a doutora Paula, vou mandar a pergunta para a doutora Lívia, que é quem está estudando isso. Mas estamos nessa luta para que todas as raças, todos os gêneros, igual a doutora Paula falou, a gente quer a oportunidade. Se tiver a oportunidade, a gente vai estar feliz, porque através dessa oportunidade a gente consegue um ingresso. Doutora Lívia, o que a senhora pode dizer para nós a esse respeito? A política nas questões raciais também é uma ação afirmativa, é através das cotas. Né? Atualmente, nós estamos passando pelo ENAM, que agora vai existir um exame nacional da magistratura, que vai ser conduzido pela Infam, juntamente com o CNJ, e haverá, nesse concurso, é um exame nacional, como se fosse um Enem da magistratura, e nele haverá o número de cotas, né? Haverá aprovados no sistema de cotas. Eu faço parte da comissão de heteroidentificação do tribunal como suplente. É uma comissão em que nós temos a oportunidade de aprender muito sobre coloritude, sobre as questões de raça. Ainda eu ouso dizer que estamos ainda pior na questão da raça, porque hoje o número de juízes e juízas negros no país é de 6%, sendo que nós temos mais de 50% da população negra, né, formando a nossa população. Então, é através da cota, sem dúvida, não há outro instrumento que não seja esse. Seria semelhante a isso que está acontecendo com a questão de gênero? A cota na questão racial, ela entra na entrada, né? No concurso? No concurso. No concurso. Né? Então, atualmente, todo concurso da magistratura, ele tem a reserva de vagas para pessoas negras. E também deficientes. E deficientes também. Agora, no caso da política afirmativa de gênero, ela é na promoção. Ela é da primeira para a segunda entrância, porque existe o teto de vidro, que a desembargadora Paula lembrou aqui. Há uma entrada até, né, assim, que não chega a ser 50%, é 38%, a média nacional. Aqui nós estamos abaixo da média nacional, 36%. Mas nessa subida para o segundo grau, existe aí várias barreiras, né, que impedem a paridade de gênero. Então, por essa razão, essa política afirmativa é na promoção, a política de gênero. Muito bem. Esse é o nosso encontro aqui, o Marcado Podcast, discutindo aqui então a participação feminina no Judiciário. Doutora Paula, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse colegiado que a senhora integra, também da Coordenadoria à Margens Mulheres. Né? É uma iniciativa inédita aqui da Associação dos Magistrados. Qual tem sido o papel, a atuação dela nesses quase 2 anos já de existência? Sim. Bem, essa iniciativa, a gente precisa parabenizar, né, o presidente Luiz Carlos, que abriu as portas, né, para essa proposta que foi apresentada a ele, e ele sempre muito receptivo, né, às nossas proposições, e ela tem se mostrado muito construtiva,
né, essa coordenadoria, porque ela abriu espaços inéditos de manifestação das magistradas, né? A gente às vezes se vê surpreso com algumas coisas que acontecem, satisfeitas com como as magistradas encontraram ali um espaço de acolhimento, né, de suas demandas específicas, e isso tem sido também um espaço de discussão, né, entre as magistradas, dessas questões, né, referentes à carreira feminina, né, a carreira das magistradas. Então, penso que tem sido muito produtivo o trabalho da coordenadoria, né? Eu, particularmente, tenho um prazer enorme de integrar a coordenadoria. Aprendi muito e acho que creio que, assim, houve um crescimento muito grande, profissional e como pessoa de todas nós que participamos, né? Não só que estamos integrando a coordenadoria, mas de todas nós que viemos participando dos encontros propostos, das atividades propostas pela coordenadoria. Um dos aspectos importantes, doutora Beatriz, dessa atuação da coordenadoria, é a questão da maternidade, que envolve diretamente as magistradas, né? E até por conta disso o tribunal adotou um programa de cooperação para as magistradas gestantes. O programa tem dado bons resultados? Eu acredito que sim, eu não tenho números, mas é o que a doutora Paula falou. A Magis foi muito feliz nessa iniciativa dela e nós estamos tendo esse espaço até da escuta ativa e as propostas que saem daqui são muito bem-vindas, muito interessantes, têm sido expostas para o tribunal. Você falou aí na cooperação, a gente tem a lactante, a gente tem a sala que os próprios servidores podem usar. Então, acho que essa iniciativa da Magis abriu mais ainda as portas para essa paridade que nós estamos lutando faz tempo. Doutora Lívia, parece que nesse programa, essa cooperação, ela começa ali no 8º mês. Isso. E se estende depois a um período de amamentação, né? Isso. E também tem a questão do teletrabalho. Isso está sendo aperfeiçoado dessa forma para gestante, por exemplo? Nós estamos lutando por isso. Essa portaria, ela foi aplicada, na verdade, o CNJ já tinha editado uma portaria junto desse esforço que foi feito pela conselheira Salise e a ministra Rosa Weber, concedendo o teletrabalho para gestantes e lactantes. Aqui no tribunal ficou mais na questão das lactantes e nós entendemos a importância também para as gestantes, principalmente no estado como Minas Gerais, o estado que tem o maior número de municípios do país e que tem comarcas, comarcas que ficam muito distantes dos grandes centros e principalmente no período da gestação nós sabemos da dificuldade que as magistradas enfrentam, né? Então a Magis, ela está atuante com relação a esse pleito, porque a maternidade, sem dúvida, é o fator que mais impacta na vida das magistradas de forma geral. Nós estamos acompanhando. E esse teletrabalho vai até qual período? Até 3 meses hoje, após o término da licença maternidade. Né? Sim, e depois não continua mais esse teletrabalho até o primeiro ano de vida da criança? Não. Ainda não. O que está regulamentado é que, pelo que eu tenho conhecimento, é do 8º mês de gestação até os 3 meses após o término da licença maternidade. E agora a gente espera que seja estendido também às gestantes. Doutora Paula, e outras áreas de atuação dessa coordenadoria? Questão de assédio moral, assédio sexual, enfim, participação feminina, você já falou aqui também, mas tem um amplo, um leque de atuações bastante atuante aí, forte na coordenadoria. Sim, inclusive foram feitos grupos de trabalho, né, com essas temáticas, maternidade, assédio moral, participação feminina saúde da mulher, né, que
foi aberta a todas as magistradas, oportunidade ali de participação, de levar os seus pleitos, as suas experiências, né? E desses grupos de trabalho saíram conclusões e propostas que foram levadas ao presidente do tribunal, né? De adequação, de tentativa de aperfeiçoamento para essa realidade da magistrada mulher. Doutora Lívia, a senhora podia esclarecer, antes eu queria ver com a doutora Beatriz a questão do assédio, o assédio moral e sexual no trabalho, né? Hoje a maioria das mulheres rejeita o silêncio, né? Então o assunto hoje é denunciar. Não sei. Isso, mas o interessante é que eu acho que nós tivemos um curso aqui que a doutora Lívia organizou e cada uma foi contando a sua experiência de vida. E eu lembro, eu mesma falei, nossa, isso aconteceu comigo e eu não sabia que era assédio. Então, assim, todas nós, quando nos reunimos, vimos que já passamos por situações muito desagradáveis, que são tipificadas como assédio, mas talvez pela nossa criação, pela nossa cultura, a gente não percebeu e a gente não denunciou. E agora, com essa coordenadoria, com essa iniciativa da Magis, a gente está encontrando um campo, né, onde a gente pode trocar ideias, onde a gente pode se abrir e até denunciar, caso aconteça com alguma. Doutora Lívia, que outras demandas estão sendo colocadas pela Magis Mulheres, que já foram até apresentadas à presidência da Magis e que devem ser levadas também à direção do tribunal? Orion, eu só queria antes trazer um dado sobre assédio que eu acho interessante. Nós participamos de uma pesquisa que foi feita pela MB junto com a Infam. E uma das perguntas sobre assédio mostrou uma enorme diferença. 8 em cada 10 magistradas que sofreram assédio moral ou sexual se calaram. 80%. Né? E quando foi perguntado para aquelas que não sofreram assédio, que acham que não sofreram, né, Bia? Se elas iriam denunciar, 7 em 10 falaram que iriam denunciar. Então, isso demonstra como que a magistrada ela acredita que ela vai denunciar, mas quando aquilo acontece com ela, ela não consegue denunciar, falta canais seguros, né? Falta um procedimento que dê segurança para que essa mulher possa denunciar. O CNJ também fez um protocolo nesse sentido, de observância obrigatória dos tribunais e precisa ser implantado. Agora, você me perguntou da questão das próximas ações da Magis. Outras demandas que estão sendo colocadas aí. Olha, além de todos os 4 grupos de trabalho, que foi muito bem lembrado pela desembargadora Paula, que foram em que propostas foram encaminhadas ao Tribunal de Justiça através de cursos de formação, através da extensão do teletrabalho, enfim, são inúmeras as propostas que já estão no Tribunal de Justiça. Eu quero chamar a atenção para um evento que nós vamos fazer agora em abril, que é sobre planejamento financeiro. Nós sabemos que muitas magistradas delegam essa função que é vista como masculina, e não é. Ela deve ser uma função de todas as pessoas adultas, né? Mas por uma série de questões, a mulher muitas vezes delega esse planejamento financeiro para outros. Acontece muito de delegar para o marido, para o companheiro. E nós vamos trazer uma profissional que se chama Ariadne Sodré, ela dá mentorias, né, de planejamento financeiro para que as próprias magistradas se apropriem desse saber e passem a controlar suas próprias finanças, que nós entendemos que é uma medida importante para que ela seja cada vez mais segura de si. Muito bem. Doutora Paula, nós estamos entrando na reta final da nossa entrevista aqui. Eu gostaria que a senhora fizesse, então, as suas considerações finais, por favor. Olha, eu acredito que, com tantos estudos, né, que vem sendo feito ao longo de muitos anos, com participação dos tribunais, das associações, do Conselho Nacional de Justiça, né, a realidade que existe na magistratura nacional, ela está muito clara, né, assim, essa discrepância, né, sobre a questão do gênero, né, ela está muito evidenciada. Então, eu acho que é preciso que a gente avance, que os tribunais
Agora, implementem efetivamente, normatizem para o âmbito de cada um deles essas resoluções e que elas se tornem uma realidade de uma forma mais natural, né? Não se trata de criar uma situação privilegiada para a mulher, não é nada disso. Na verdade, é uma correção de um formato indevido que existe, né? E que vem prevalecendo na nossa sociedade há muitos anos, né? Então, e que a gente, assim, se sinta mais à vontade de dizer, de falar sobre isso, de discutir sobre isso, né? Ainda é, sim, um assunto desconfortável, às vezes, nas mesas de colegas, né? Muitos ainda se sentem prejudicados por essas ações e não tem nada disso, né? Não perpassa por esse viés, né? Essas resoluções, né? Então, eu acho que isso é o grande desafio, né? Que a gente implemente efetivamente, né? E que seja de uma forma menos sofrida, né? Para as mulheres, especialmente, né? E para os homens também, porque, na verdade, a gente não se trata de ocupar espaço masculino, né? O espaço é feminino, né? O espaço feminino que não está sendo ocupado. É um reconhecimento do direito que é irreversível, doutora Beatriz. Gostaria que, nas considerações finais, a senhora deixasse uma mensagem nesse mês internacional das mulheres para as magistradas aqui. Eu acredito que o Dia das Mulheres, né? O mês das mulheres é igual mãe. É todos os dias, mas eu queria deixar o agradecimento a cada uma que tem vindo junto com a gente, que tem lutado, que tem colocado a cara a tapa, né? Essa distorção que a desembargadora Paula falou precisa ser corrigida, mas precisa partir de nós também. Se nós não reclamarmos, não denunciarmos, essa distorção nunca vai acabar. Então, a minha mensagem é essa, vamos juntas, né? Que com certeza vamos conseguir melhorar toda a sociedade. Com certeza, doutora Lívia, esse pensamento nosso masculino está impregnado na cultura, né? Então, é preciso ficar vigilante para que não cometa realmente essas recaídas, né? E para esse reconhecimento ser também respeitado. Qual é a consideração final que a senhora vai fazer aí, incluindo a questão da paridade que a senhora está participando aí? O que se quer que esse grupo busca em todo o país? Orion, eu costumo dizer que todos nós, homens e mulheres, somos machistas em desconstrução. Nós temos que partir dessa premissa, que mesmo nós, mulheres, criadas numa sociedade patriarcal, nós carregamos crenças dentro de nós que vão para os nossos julgamentos, vão para as nossas percepções sobre liderança. A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade de enxergar as mulheres em posição de poder, né? A conselheira Salise, ela fala que o direito, ele se alimenta de crenças e de valores presentes na sociedade. Então, nós, como magistradas e magistrados, nós precisamos refletir isso o tempo todo, nas nossas atitudes cotidianas e também nos rumos que nós queremos dar à instituição que compomos, né? Nós esperamos um tribunal mais diverso, mais plural, um tribunal que tenha mais mulheres, que tenha mais pessoas negras, porque aí sim ele estará cumprindo o que a Constituição prevê. Ao final, mais democrático também, Isso, né? É um imperativo democrático. Muito bem, eu conversei aqui com as juízas Beatriz Junqueira, Lívia Lúcia Oliveira Borba e a desembargadora Paula Cunha Silva, e falamos aqui sobre a ampliação da participação feminina no sistema de justiça, especialmente sobre essa política adotada aí do Conselho Nacional de Justiça de alternância de gênero para o preenchimento de vagas na segunda instância do Judiciário. Obrigado a todas pela participação, foi um prazer recebê-las aqui em nosso programa. Agradecida. Obrigada. Bom, e você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista no canal do YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.